Agora a gente está gravando. Essa é a primeira mentoria do grupo de empreendedorismo da jornada 3, né, do Instituto Gold. Essa jornada 3, ela ainda está em uma fase meio que experimental. A gente costuma falar que a gente está sempre no beta, né, porque você vai refinando, melhorando sucessivamente todo o processo. E aí, como a gente conversou na última vez, naquela conversa inicial, cada um de vocês vai se apresentar para falar um pouco sobre quem é, 2 minutos, e falar um pouco sobre o mural de possibilidades que vocês trouxeram. Eu vou pedir para o Álvaro se apresentar, o Márcio também. Vocês já me conheceram, né? Já tiveram comigo na conversa inicial. O Márcio e o Álvaro são os 2 outros mentores que vão estar com a gente. A gente estaria aguardando também a Michele, mas eu não sei se ela vai conseguir participar. Ok? Então, por favor, Álvaro se apresenta e Márcio se apresenta para a gente tocar o bonde aí. Pessoal, boa noite. Obrigado, Márcia. Eu cheguei agora na Bold, eu estou no primeiro grupo, primeira participação que eu tenho. E eu sou publicitário de formação, trabalhei no mundo corporativo, multinacional, um bom tempo em marketing. E aí depois migrei para agências para entender o outro lado de comunicação. Nesse processo, durante isso, durante esse momento da carreira, eu queria também estudar artes cênicas, fazer teatro musical, e aí acabei abrindo mão da carreira, fui me formar como ator, fui estudar teatro musical. E aí, a partir desse momento, eu comecei a viver as duas carreiras em paralelo. Então, para poder dar conta da carreira artística, o empreendedorismo acabou acontecendo na minha vida, porque eu precisava ter alguma certa liberdade, uma flexibilidade de tempo para conseguir conduzir as duas carreiras. E aí eu abri uma agência hoje, que é uma agência focada em storytelling, roteiro, design e conteúdo de apresentações executivas e também de apresentações para palestrantes e por aí vai. Então eu conduzo as duas carreiras em paralelo e basicamente meu histórico todo profissional é em comunicação, seja no palco, seja no corporativo, nos negócios. E é um prazer estar aqui para a gente poder ter uma troca legal juntos. Vamos lá. Pessoal, Muito boa noite. obrigada, Álvaro. Desculpa, Márcio. Boa noite, pessoal. Sou o Márcio, então, quase charada Márcio. No Bold já faz algum tempo. Eu sou mentor em algumas jornadas, jornada 1 e a 3. Eu moro em São Paulo, capital. Minha jornada realmente profissional é tecnologia. Hoje trabalho numa startup, então início dessa startup foi proposto de apoiar essa evolução e escalar a startup. Em paralelo, eu tenho algumas atividades também voltadas em empreender, mas o meu foco hoje é infoprodutos e SaaS. Então, algumas situações que acabo fazendo alguma consultoria ou ajudando, tanto na área de saúde, tech, enfim, em várias áreas. Então, um pouquinho sobre mim. Muito obrigada, Márcio. Bem-vindo. Vai ser muito joia a gente estar junto nesse processo. E, agora, passando a bola para vocês, eu queria saber quem quer começar e falar um pouco sobre o seu mural de possibilidades, trazendo também uma visão para a gente de quem é você. Márcia, quer começar? Quero. Então, Márcia Lamas, pode começar. Espera aí, deixa eu só botar para compartilhar o meu trabalho aqui. Deixa eu ver se eu consigo te dar o compartilhamento, porque eu não sei se está permitido. Senão eu vou ter que te mandar, então, para você poder ver. Não, aguenta as pontas. Quem criou isso aqui foi a Sasha. Eu não vi se ela já deu a possibilidade de compartilhamento, mas eu acredito que sim. Deixa eu ver. Deixa eu ir lá em você. E... Tam, tam, tam. Se for o caso, eu altero aqui, ou então você me manda. É mais fácil você me mandar.
Tá lá no grupo, tá lá, eu botei, tem pouco, eu vou Uhum. trazer ele mais para a última, esse, ó, coloquei a palavra esse, trazendo a informação para você. Ok. Deixa eu passar isso para o É porque tem PDF. Google. Isso. É. Não, eu vou gravar no Google Drive, porque senão eu não Fica consigo. mais fácil. É, fica muito mais fácil. Trazer ele para cá. Deixa eu ver se eu consigo abrir para cada. O Google, para mim, é tão confuso. Esse, o Meet. Tem hora que eu fico super confuso. Fazer tudo pra- Talvez criar uma pasta na sua área de trabalho, Eu vou onde fazendo. todo mundo lá, que aí você vai Eu achando vou mais fácil. colocar uma. Exatamente, eu vou colocar uma pasta, mas tem que ser uma pasta temporária. É, Porque uma pasta na área de trabalho, aí é, você só vai jogando os trabalhos lá dentro, que aí fica mais fácil você achar na uhum, hora que você abre a janela. sim. Uhum. Eu vou apagar o fogo aqui e já volto. Tá. Eu estou trazendo aqui para dentro. Eu preciso pedir para a Sasha já deixar isso liberado para todo mundo, para facilitar. Ok, vamos lá. Tá diferente do que eu tinha mandado primeiramente para você. Já modifiquei baseado naquela Ok, nossa conversa. ok. Ai, ai, está exigindo logon na minha conta do PDF do Bold. Ok, vamos lá. Vamos ver se eu consigo te apresentar agora. Isso. Deixa eu fechar aqui. Módulo de apresentação. Deixa eu fechar aqui. Primeiro. Então, eu botei uma capa, né? Porque só para intitular, para não ficar perdido o objeto
eu não tinha entendido que não seria exatamente uma entrega, né? Seria só uma apresentação. Não, Então, não só, não, deixa eu só começar, eu percebi que eu não fui clara. Eu falei para vocês que não era uma apresentação, eu falei para vocês que era um mural de possibilidades. Uhum. Então, sabe o que é um mesmo, eu escrevo ou coloco imagens ou faço rabisco, é um mural de possibilidades. Mas vamos aí para Mas vai frente, ter o tá? mural, vai ser mural, só que ele está por etapa. Tá. Eu subdividi com 3 ideias Uhum, diferentes. Então, só coloquei ok. a introdução, pode passar, Uhum, pode descer para o slide, seria o slide. vamos lá. Então, eu meio que me defini o que eu sou nesse momento, né? Eu quero ser alguém em transição, transmutando desafios e aprendizado, e construtora de novos futuros, a começar pelo meu próprio futuro, né? Uhum. Aí vem as minhas possibilidades, eu coloco como as infinitas possibilidades que passam na minha cabeça o tempo inteiro, né? De Então, tudo aí tem conversa aqui. significado. Isso, é isso que a gente quer. Vamos ouvir um pouco de você, então. Fala um pouco Então, de sobre o que formação, cada coisa significa. de formação eu sou arquiteta, né? Então, a estética, né? O lar, o ambiente, são temáticas que sempre me atraem profundamente. O urbanismo, a edificação, são temas que me atraem profundamente. Então, eu tenho infinitas possibilidades de empreender na área. Eu sempre fui uma arquiteta profissional liberal, mas autônoma. Nunca oficializei o que eu sou, certo? E de um ano para cá eu decidi abrir empresa, mas eu ainda não defini o meu nicho, porque como profissional autônomo eu pegava de tudo um pouco, só que como empresa eu tenho que ganhar uma direção, e é nessa transição de carreira que eu me encontro nesse momento, né? Eu estou buscando a minha própria definição do que eu quero como profissional de arquitetura me apresentar, mas dentro dessas possibilidades, não necessariamente eu fique só com o escritório, eu posso empreender em várias áreas. Então, passa só o slide, por favor. Então, uma das possibilidades... volta para trás. Uma das possibilidades seria abrir uma loja de artesanato. Tá? Isso já passou na minha cabeça. Isso é uma das minhas possibilidades. Trabalhar com artesanato nacional, né? Empreender, identificar um grupo que ainda não esteja desenvolvido na valoração do seu próprio trabalho, como muito já foi feito, né? Hoje você vai em Recife, você vai a Minas, você já tem grupos tem associações onde você tem normalmente alguém já dando diretrizes de design, de estética, de empreendedorismo para esse grupo, e a minha ideia seria isso, seria desenvolver um grupo que ainda não está desenvolvido, trazendo eles para o mercado de trabalho. Então, eu seria uma intermediadora, seria esse o objetivo da minha loja de artesanato. A loja de artesanato seria a ponta de todo um trabalho que eu teria interesse de fazer, que é desenvolver toda uma comunidade e a sua arte, sua cultura, trazer ela para os grandes centros desenvolver. Isso seria uma das coisas que eu adoraria fazer, faria de graça, se fosse necessário, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, é uma das possibilidades que eu coloquei. Bacana. Eu vou pedir só para a gente ser mais... Tá. Dá para mais gente falar assim, legal, tá? Tá bom, passa a segunda possibilidade. Só passa o slide mais uma vez, isso. Então, é comércio de objetos antigos, também tenho muita facilidade com a área de restauração de objetos antigos, coleciono muito, tenho muitas coisas, então é uma área que com certeza eu também seguiria com facilidade. Tem uma terceira opção, pode passar mais uma vez o slide, e essa é a que está nesse momento em maturação, como arquiteta, como empresa, montar uma consultoria de acessibilidade. Hoje o meu estudo está todo direcionado para isso, inclusive eu estou pleiteando doutorado para poder seguir nessa área de sustentabilidade. E aí, no último slide, eu faço só uma brincadeira, se nada disso der certo, eu vou ser fotógrafa na rua. Ok, muito bom, muito bom.
Você já trouxe numa linha do que eu ia pedir para as pessoas falarem, tá? O que cada uma dessas coisas tem significado? Qual é o significado que isso tem para você? Eu queria passar a palavra para o Márcio e para o Álvaro, para eles também comentarem e trazerem a visão deles dessas questões que você trouxe, mas bem interessante você trazer isso como coisas que fazem o coração bater, né? Uhum. Márcia, acho que eu me conecto muito contigo porque eu sou metido a arquiteto e designer, tá? Design é uma coisa muito presente na minha vida e eu adoro. É uma coisa que me chama muito. Rege, inclusive, meu dia a dia. Quando você fala dessas três possibilidades, tem alguma que te bate no coração muito mais forte do que a outra? Ou não? Então, como eu falei, hoje o meu coração está batendo muito na questão de área de sustentabilidade, né? Uhum. Que eu abri uma empresa nesse sentido, abri uma empresa de arquitetura, então eu queria dar um nicho, e o nicho que hoje eu estou muito focada em vários cursos, inclusive em pleito de doutorado, está todo dentro da área de sustentabilidade. Mas eu não desdenho das outras, não. Tendo folga de verba, principalmente, eu com certeza. Na primeira viagem doida que eu fizesse, eu achar esse grupo de artesanais, de pessoas de artesanato aí que tiverem perdido sem nenhuma direção, eu começo a trabalhar de graça. É algo que eu sempre quis fazer. Eu acho que é legal pensando que você já tem um esforço colocado em cima de algo que já está, né, já existe. Óbvio que eu acho que talvez o caminho inicial seria olhar para isso e entender quais são as possibilidades dentro disso. Deixa eu entender um pouquinho, eu não sei se a gente tem tempo para isso, aí Márcia, do nosso lado aqui, me interrompa se for o caso, tá? Mas essa estrutura que você tem hoje, no sentido, pode ser você freelance, você sozinha ainda, voando sozinha, ou você tem uma rede que você trabalha junto, você tem clientes que estão mais para o caminho do varejo, pessoa física, pessoa jurídica. Como que está esse seu trabalho hoje? Hoje eu sou uma equipe Uhum. só. Não tenho cliente ainda dentro da área de sustentabilidade, até porque ainda não me posiciono dessa forma. Estou começando a fazer pequenas introduções via LinkedIn, me posicionando do que eu entendo, o que é sustentabilidade, como eu entendo a sustentabilidade dentro da minha área, e aí, então, eu me sentindo segura, então começar a fazer as captações, mas dentro desses cursos, desses lugares, e até mesmo dentro do doutorado, porque eu já passei por uma primeira entrevista, eu ainda estou no processo de seleção, as pessoas colocam assim, você tem muita facilidade, né? Você está realmente, você já tem o sentido. Na verdade, dentro do doutorado, eu já estou trazendo uma proposta de inovação dentro da área de sustentabilidade na arquitetura. Então, essa visão, ela vai me levar para o empreendedorismo necessariamente, porque o ineditismo do que eu estou propondo não é acadêmico, é tecnológico, então automaticamente vai gerar empreendedorismo nisso. A minha decisão de ir para o empreendedorismo dentro do Ebold foi em função dessa visão que eu tive dentro da proposta de doutorado. Então, maturei, eu parei de querer ser CLT, né? Eu falei assim, não, peraí, se eu quero seguir com doutorado, são 5 anos, eu não posso ser CLT durante 5 anos enquanto estiver fazendo doutorado. Então, eu vou ser empreendedora, porque tem um ineditismo que pintou na hora que eu preparei minha proposta de doutorado. Então, é nessa linha que eu agora estou seguindo. Acho que a gente pode ter uma conversa, para cada um de vocês, a gente pode ter uma conversa de horas, né? Mas acho que uma coisa legal de pensar, Sim. como ponto de saída, é um pouco do que eu vivi também aqui do meu lado, tá? Quando eu falo de trabalho de roteirização, storytelling, design de apresentação, de apresentações no geral, eu posso falar com público executivo, posso falar com palestrante, posso falar com pequeno empreendedor, posso falar com estudantes e por aí vai. Inicialmente, para eu ter um negócio mais sustentável, e como eu tinha mais porta de entrada no corporativo, eu estruturei meu negócio na frente business, na frente do corporativo. Depois, quando isso estava um pouco mais azeitado, eu comecei a ter mais equipe, um pouco mais de fôlego, eu comecei a pegar outros clientes que tinham menos potencial de investimento. Por que foi para o corporativo? Porque o dinheiro ali é maior. Sim. E eu tinha mais entrada ali. Então, acho que a gente também pode começar a pensar para você, em termos de negócio, onde você pretende, onde para você é mais importante, no sentido de possibilidade de médio e longo prazo de ganho, onde você tem mais entrada, onde você vai bater menos a cabeça, e também em sustentabilidade, como é um arco muito amplo, se eu quero, de repente, nichar para escritórios sustentáveis, para check em estratégia de ESG, que é um negócio que está muito em pauta, se eu quero falar
de sustentabilidade, como a Amanda, eu não sei se você conhece o trabalho dela, a Amanda Alves Engenharia, ela tem um canal no Instagram que ela tem quase 2 milhões de seguidores. E ela só faz construções sustentáveis. Eu sigo Sim, ela, eu acho sim, eu o também. trabalho dela maravilhoso. Então, assim, você quer ter um trabalho mais midiático para pessoa física como a Amanda? Então, assim, acho que esse cruzamento entre objetivo de médio e longo prazo de fôlego financeiro com suas entradas imediatas, onde você acha que você tem mais caminho, talvez possa pautar um pouquinho desse começo de estratégia para você viabilizar seu negócio. Acho que é uma coisa para a gente pensar. Falei Tá. muito, desculpa. Pensei muito em consultoria até para outros colegas, porque o que está começando é isso, é a demanda desses colegas que ainda não estão vislumbrando isso. A taxonomia acabou de ser lançada, né? Então, automaticamente as empresas, todas as suas ações vão ter que estar voltadas nesse olhar da taxonomia. E as pessoas vão precisar de orientadores, de consultores, de materiais, de ações, de como até colocar a sua própria empresa dentro dos critérios. Então, eu meio que eu volto a falar, eu estou pegando essa onda agora, mas eu já entendo que ela é uma onda que tem, com certeza, chance de crescer em função da demanda com o lançamento da taxonomia, entendeu? Então, a gente tem que fazer um olhar dentro disso, e dentro da construção civil, poucos estão dando olhar, poucos ainda estão mergulhando nessa temática, né? Então, eu estou pegando a onda exatamente no começo, e por isso que eu estou me dedicando tanto agora a ela. Acredito que o doutorado vai me dar o know-how que eu preciso, um primeiro artigo, um segundo artigo que eu escreva, já vai me dar a credibilidade que eu preciso para me divulgar perante os outros. Então, é nisso que eu estou focada. Quer dizer, agora, nos próximos 6 meses, né, eu entrei para o doutorado, consegui fazer o meu primeiro artigo, automaticamente eu já consigo decolar. Então, é nisso que eu estou focada nesse momento. Legal, muito bom, muito bom. Muito obrigada, Márcia, por trazer seu depoimento. Márcia, eu vou guardar você para a próxima, para a gente poder ir avançando, tá? E, gente, aqui a gente falou de algumas coisas que são legais de todo mundo pensar. Eu preciso pensar em opções diferentes e eu preciso entender como é que cada opção dessas vai se colocar no mercado. Então, essas coisas aí já valem para todo mundo, né? É bem legal já ir andando. Quem quer Se vocês falar? quiserem depois colocar opiniões lá também, Márcio e Álvaro, mais lá no meu do privado, também estou Tá. aceitando, tá? Adoro sugestões, adoro trocar ideias. Esse momento ainda não é, né? A gente vai ter coisas na próxima. Quem quer falar? Próxima pessoa. Rosiane. Outra arquiteta, vamos lá. Boa noite, Pode gente. falar, Rosiane. Eu estou chegando agora, professora, então eu posso apresentar já? Pode sim, e você pode ou apresentar ou falar das suas opções. Isso é uma opção também que você tem. Se você for apresentar, você já mandou para mim, já, né? Né, eu mandei, mas só que eu vou fazer a apresentação no PowerPoint. Eu Você posso prefere compartilhar? fazer? Pode. Bom, não sei, eu não consegui achar aqui o botão de compartilhamento, porque eu não sei se Compartilho. ele está aberto. Vê se você consegue. Um momento. Aí. Pronto. Todo mundo está vendo? Não, não veio. Ele não te deu uma mensagem de erro, não? Não, está indo normal. Não, porque ele Tô não está vendo? compartilhando, quer dizer, não deve estar aberto para você compartilhar. Ah, então pode E é isso que eu não. compartilhar a tela aqui, falou. É É, o PDF com a apresentação, professora, tá? Apresentação Rosane eu Santos. vou colocar lá. Você mandou duas, né? É o que está escrito apresentação, que está cinza. Ok, Um PDF. ok, já está aqui.
Só um minutinho que ele está fazendo o upload para eu poder abrir. Deixei tudo aqui aberto para eu apresentar. Pois é, o problema é que, assim, quando a Sasha criou esse link, ela não deu a gente a possibilidade de compartilhar. Tem uma pessoa que me pediu para compartilhar, eu vou botar no grupo depois. Não sei se ela conseguiu, porque ela está no celular, a Ok. Natália, eu acho. É. Aí você coloca e eu trago, tá? Eu já estou com ele aqui, vou abrir, compartilhar. E aí vamos. Ok. Mas pode falar. Eu não vou colocar em modo de apresentação, não, para não ficar. Tranquilo, É. tranquilo, professor. Bem, eu sou Rosane Sanches, arquiteta e urbanista, sou pós-graduação em Patologia da Construção Civil e tenho um curso técnico de edificações, né? Então, assim, eu tenho várias frentes de trabalho e vou apresentar aqui agora para vocês em relação a isso. Então, o meu serviço, eu faço trabalho de investigação dos danos nas edificações com laudos técnicos e também perícias. Faço o projeto arquitetônico voltado para a psicoarquitetura, que utiliza várias áreas da arquitetura em si em uma só, por isso que fala psicoarquitetura. Além de entender a pessoa, né, que está ali no ambiente, né, compreender a personalidade dela, os gostos, também coloca outras áreas, que é a acessibilidade, a neurociência, a biofilia, né, que é inserir plantas na casa, né. Aí foi um trabalho que eu fiz, e também trabalho, pode subir um pouquinho, professor? Também trabalho com geroarquitetura, que é uma área que hoje, né, no mercado, o pessoal muito fala sobre a questão do envelhecimento. Eu já tenho uma campanha de 6 anos, um olhar consciente para a pessoa idosa, e atualmente, inicialmente eu fiz online, né, por causa da pandemia, porque foi em 2018 que começou, e já tem 2 anos, esse foi esse ano, essa foto, que eu fiz palestra, né? Eu faço palestra também física, né? Com as pessoas aqui em Salvador, Bahia. Desculpa, eu não disse onde é que eu moro. E pode subir, professora. E assim, 70% dos idosos caem em suas casas e morrem. Por isso que eu tenho esse trabalho, porque desenvolvo e muitos riscos na casa iminente de quedas. Inclusive, estou fazendo um estudo, né? Visitando casos de idosos para fazer como se fosse ter um conteúdo para abordar essa situação, né? Porque foi estudo de caso que eu visitei, fiz uma vistoria e estou comprovando que realmente, mesmo a Organização Mundial de Saúde falando, né, que é o terceiro lugar, né, de morte e em relação a quedas na residência, está em terceiro lugar, quedas em idosos. Então, assim, eu estou enfatizando mais esse assunto para mim, né, no caso, com experiência. Eu faço regularização de imóveis, alvará de funcionamento também de comercial, e fiscalização. Já fiz um podcast, só que não foi ao ar, não sei porquê, mas deixa quieto. Fiz uma aula, né, no curso técnico de edificações sobre ciclo cromático, e palestra, né, que eu fiz recente, faço consultoria, se precisar. Aí uma área que eu não atuei ainda com consultorias para profissionais da área, mas sempre estou dando dica, orientação, conversando com minha experiência. Vistoria guiada, já fiz 2 vezes, uma foi em patrimônio histórico, e esse daí foi relacionado à patologia da construção. Eu fui coordenadora também de patrimônio histórico, né, essa casa aí que eu fiscalizei foi lá. E análise de projeto, né? Parecer técnico, análise crítica de projeto. Pode subir, professor. Pode subir. E assim, aí o meu trabalho, né? Que
em relação ao meu trabalho, só que uma coisa, dentro dessas frentes toda, professora, eu fiz um artigo técnico de imperícias, apresentei, fiz uma palestra online para esse grupo, e também e meu artigo técnico ficou exposto em um evento de patologia da construção civil lá em São Paulo, 3 dias. Então, assim, meu foco maior nessas frentes de trabalho seria voltada para acessibilidade, principalmente condomínio, porque tem muitos engenheiros que não têm conhecimento direito da área e precisa de um especialista para isso. É isso, meu trabalho. Ok. Rosiane, é muito interessante o que você trouxe. Você trouxe a- áreas de trabalho dentro da sua profissão escolhida, que é arquitetura, né? Dentro de uma área, você trouxe alguns aspectos que você tem. Então, eu não entendo que sejam ainda necessariamente opções, eu não sei se você está enxergando isso como opções. Vou passar para o Márcio para ele comentar. Percebi que tem muitas opções mesmo, né? A gente abre o leque e a gente acaba... Mas aqui, talvez algumas perguntas pode até te direcionar. Tem 4 perguntas essenciais quando a gente usa o nosso próprio potencial, nosso skill de atividade, talvez para exercer outras e ajudar. Mas tem as perguntas: o que eu gosto de fazer, o que eu faço muito bem, o que as pessoas me pedem para fazer e eu ajudo elas. Ou então tem aquela, o que eu tenho um sonho, uma ideia que volta e meia está na minha cabeça. Então, quando talvez aí você precisa dar uma analisada em suas diversidades. Você tem um leque bem expressivo. Quando a gente tem muitas opções, às vezes você não consegue ser mais objetivo. Eu estou falando a minha dificuldade é essa. Principalmente para divulgar na internet, entendeu? Porque muitas pessoas, por exemplo, eu estava divulgando só no Instagram voltado para arquitetura para idoso. Só que o pessoal, ninguém me contratava, então meus idosos não querem até hoje fazer um projeto de arquitetura para idoso, entendeu? Então, assim, é um trabalho de formiguinha ainda, essa questão da arquitetura voltada para idoso. Mas está abrindo expansão para acessibilidade, porque agora o pessoal acha que agora que é lei, né? E está tendo notificações em condomínio e outras coisas mais, né? E no comércio também, questão do comércio. Então, assim, eu busquei sempre o estudo voltado àquilo que eu estou trabalhando. Então, assim, eu poderia trabalhar com patrimônio histórico, com aulas também. Então, assim, só que, infelizmente, até então, eu não consegui ganhar dinheiro com isso tudo aí, direito, entendeu? Porque eu estava em CLT e eu tenho 2 anos só de autônoma, tentando. 1 ano eu consegui, logo quando eu saí, algum dinheirinho, e esse ano eu estou praticamente não consegui monetizar nada. Nesses casos, eu vou dar minha opinião, até porque muitas vezes alguns caminhos que eu mesmo faço ou ajudo outras pessoas a fazer. A gente sempre ataca as dores. Quais são as dores de mercado que mais exigem que a gente não está conseguindo apoiar essas pessoas? A gente usa a nossa aptidão, nosso talento e vai buscar ajudar essas pessoas. Você vai abrir a primeira opção aí. Então, um estudo de mercado realmente é fundamental. Eu estou falando isso em curto prazo. Será que é válido eu exercer essa atividade para um mercado que tem algum tipo de exigência? Pode ser que esteja. Talvez seja uma dessas possibilidades iniciais. Porque, assim, quando a gente faz uma prova de conceito de mercado, entende que tem potencial até, eu falo de startup porque eu atuo de escala, fica muito mais fácil. Você tem uma frente de atuação, tem uma receita entrando para você projetar outras opções, que é o que você já conhece. Então, aí sim, vai passar o tempo que você pode ser que monte uma consultoria especializada com muitas opções. É o meu objetivo, assim, de conseguir algo para eu me manter e o restante eu ir aos poucos, né? Porque essas frentes aí que eu falei, o pessoal me chama, assim. Mas, assim, financeiramente falando, não tem um retorno. Então, assim, eu quero ganhar dinheiro, entendeu? Eu estou cansada de estudar. Apesar que o estudo até o final da nossa vida, a gente está estudando, mas
o que eu investi, eu não estou tendo retorno, né? Faculdade, tudo isso, eu não estou tendo retorno. Uhum. Eu falar, a gente diz assim, por onde que eu passo, o que eu faço, dinheiro gera dinheiro. Então, se você tem um retorno, você consegue investir mais e abrir mais opções. Se você não tem retorno, já é algo que não vale a pena nem exercer algum tipo de esforço aí. Vão mudar para outro cenário. Então, é algo que a gente faz algo imediato para saber se é válido ou não. Obrigada. Na startup você faz muito isso, né? Você vira, você pivota. Exato. Muito interessante. Rosiane, muito interessante. Uma coisa que eu queria pontuar também para todo mundo é que a próxima vez que a gente se encontrar, vocês vão trazer um outro dever de casa, que eu já vou falar o que é o que o mercado precisa. Eu notei, e não só o que precisa, a gente vai falar de viabilidade, o que o mercado precisa e está pagando por. Então, não, o mercado precisa de acessibilidade. Eu acho que o mercado precisa muito de acessibilidade, mas ele já paga por isso? Onde paga? Quem paga? Aí você vai começar a olhar um pouco mais isso. Só vou fazer um complemento, mas também tudo isso que vocês falaram, eu acho que é super importante você ter uma análise do que o mercado precisa, é evidente, porque ela é mais emergencial, ela é mais fácil, mais imediata. A gente pode também, como empreendedor, projetar o que o mercado ainda nem sabe que ele precisa, mas ele vai precisar em algum momento, e a gente construir esse caminho, só que isso requer mais bala, mais dinheiro, mais tempo, uma série de coisas, então assim, talvez seja um estágio 2. Mas eu acho legal a semelhança do seu projeto com o da Márcia, das possibilidades, apesar de serem diferentes, de que você pode também atuar de uma forma transversal com pares, né? Então, talvez ao invés de você, porque você claramente falou com mais paixão dos idosos, dessa questão da gera arquitetura, né? E aí eu acho que é legal você pensar se é possível você criar, você ser uma referência de como ajudar na formação desses pares, para que eles nos projetos deles façam, porque eu imagino que seja difícil você vender uma arquitetura para a terceira idade, mas talvez uma submodalidade na arquitetura para todos os arquitetos. E aí eles multiplicam isso, e aí a gente talvez trabalhe com um público 50, 60 anos que esteja construindo suas casas, que não são idosos, mas estão caminhando mais, daqui 20 anos serão. Talvez vão se atentar para isso, não diretamente o público idoso. Enfim, dá para a gente pensar nessas possibilidades também. E, claro, o público de mercado privado, que é o que, enfim, construção civil é imensa, você sabe bem disso. Sim. E é uma prevenção, né, aí, que faz, né, em relação a isso. E aí você tem uma abordagem que é a abordagem também da inclusão. Não é uma arquitetura só para a terceira idade, ela é uma arquitetura mais inclusiva. Aí talvez você tenha uma forma mais fácil de trazer os pares para isso. Não sei, aí vão começar os testes, o que o mercado está precisando e tal, e vamos que vamos. Vou pedir para mais uma pessoa apresentar. A gente tem ainda um pouco de tempo. Quem quer falar? Quem quer trazer suas opções, suas possibilidades avaliadas? Ninguém, gente. Rosângela. Então vamos lá, Rosângela. Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiz uma espécie de colagem mesmo, né? E eu mandei no grupo também, não sei se vai dar para compartilhar. Você vai conseguir colocar aí? Eu acho que sim. O seu. Acho que sim. Eu mandei novamente, que aí ficava mais fácil, né? Você mandou direto para mim, Não, eu mandei no grupo. no grupo. Tá. Peraí, só um minutinho.
Se eu consigo, sim, tranquilo. Vai e abrir. Vamos ver se a gente tá bonitinho. Já posso começar? Pode começar. Então, eu sou artesã, eu faço acessórios infantis no momento. Então, eu atendo o público de 0 a 8 anos, 9 anos, que é a idade das meninas que elas usam laços, mais ou menos percebi até essa idade. Depois, elas querem outros tipos de acessórios. Então, eu tô nesse nicho de laços infantis. Eu faço produtos mais personalizados. E eu quero expandir isso. Eu posso expandir através agora eu abri uma lojinha na Shopee. Estou tentando estruturar o meu Instagram, que eu não entendo muito, mas aí eu estou estudando e estou começando a movimentar ele para trazer mais, porque como o meu trabalho é mais regional aqui da minha cidade, estou querendo ser mais profissional, abrir mesmo a loja, com a Shopee eu vejo a possibilidade de expandir mais, né? E também eu quero expandir os clientes, porque eu estou aprendendo a costurar. Eu sei um pouco de costura. Eu fazia eu não, minha mãe fazia algumas peças em costura, porque ela era costureira, ela faleceu. Tá? Então agora eu estou tentando me reorganizar. Tô aprendendo a costurar e eu quero expandir esse nicho. Eu quero fazer acessórios mais femininos, bolsas, acessórios de cabelo adulto e carteiras, mas em tecido mesmo, para mim aproveitar o que eu já tenho um pouco de conhecimento e abrir um leque de materiais que eu tenho de produtos para oferecer, né? E dentro da minha loja da Shopee, eu também quero ter produtos não só fabricados artesanalmente, mas eu quero expandir também para ter um público mais masculino. Eu já estou verificando para comprar carteiras, relógios, para estar colocando isso dentro da loja. E assim abrir mais, né, as opções para os clientes. Eu não vou falar muito, né? Mais ou menos isso, assim. Nem precisa falar muito, só descrever o que você quer. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá. Tranquilo, muito interessante, muito interessante. Gostei. O que mais mexe com você, Rosângela? Você está trazendo opções dentro da mesma coisa também. O que eu mais, assim, o que eu mais gosto de fazer realmente é os laços infantis. Eu gosto dessa parte de produzir peças únicas e para recém-nascidos.
e para as meninas, mas também eu vejo, né, como eu perco com o passar do tempo, eu vou perdendo as clientes, né, porque as meninas não vão querendo mais usar o tipo de mercadoria que eu faço, aí eu tô tentando, abrir mais a opção, mas o que mexe mesmo comigo são esses laços mais infantis mesmo. Ok, Ok, legal. legal. Continua com Continua eco, com eu não eco, sei eu o não que sei está o que está acontecendo. acontecendo. Eu acho Eu que é o acho da que é o da Rosângela, tá Rosângela, vendo? tá Todo vendo? mundo Todo tá com mundo tá ela. com ela. Ah, tá. Talvez se Talvez ela se ela fechar o fechar o dela, dela. o nosso para. Uhum, isso, sim, é isso. A Rosângela está no celular. É, muito, muito legal, Rosângela. Vamos tocar aí, e aí agora é a hora da gente começar a pensar também nas possibilidades. Márcio e Álvaro, vocês querem comentar? Eu acho legal quando a gente se depara com uma possibilidade fora do que eu estou acostumado no dia a dia. Então, por exemplo, o seu nicho é muito específico. E aí eu fiquei olhando aqui pensando, nossa, porque o da Rosiane e da Márcia são contextos que a gente pode trabalhar um corporativo mais óbvio, mais fácil, são bem que eu navego mais tranquilamente para poder opinar. E aqui eu fiquei olhando pensando, meu Deus, como que eu ajudo, né? Como eu posso falar alguma coisa produtiva? E é legal isso, ser desafiado nesse sentido. E aí o bacana foi que enquanto eu pensava, você falou uma coisa que eu não tinha pensado e é um insight super interessante que é, você tem um esforço muito grande de criar clientes, né, de você ir atrás de clientes. Porque o nosso maior esforço como empreendedor é buscar cliente. E a gente gasta um tempo enorme fazendo isso, dinheiro, tempo, investimento e tal. E aí o ponto maior que eu sempre, como consumidor, reclamo muito de muitos lugares que eu sou cliente, é o pós-vendas, né? Porque vender a primeira vez é fácil. Depois, como é que você mantém isso? Como você faz isso ser recorrente? Quando você falou que você perde as suas clientes porque as meninas crescem, é um insight importantíssimo, porque você tem uma base enorme de trabalho que você perde. E aí eu acho que tem uma sacada interessante que é, você gosta de fazer os laços, ótimo. Só que como empreendedor, como profissional, tá? Acho que não só quem tem empresa, mas quem trabalha, a gente faz talvez 15, 20% do tempo a parte que a gente gosta muito. Tem uma outra parte que a gente faz. E tem uma outra parte que a gente odeia fazer. Isso é comum a todos os trabalhos, né? Então eu acho que também tem uma abertura um pouco de pensamento nesse sentido. Poxa, fazer os laços, claro que eu não vou pedir para você pensar em fazer algo que você odeia fazer. Mas os laços são o carro-chefe, você tem coração, você bota o coração nisso, tá? Mas uma vez que essas clientes crescem e que você tem relação com os pais, com os homens da família, que é o que você está pensando, como você expande para esse público mesmo? E aí, através do que você já está estudando, que é a costura, se existem possibilidades de você expandir. Então, acho que eu não estou te dando nenhuma informação nova, tá? Porque você que trouxe esse insight. Mas eu achei super interessante de começar a pensar nesse caminho, porque você faz muito menos esforço do que continuar, tentar trazer pessoas novas. E acho que é um bom caminho para você começar a se estruturar melhor mesmo. Qual é o meu próximo produto para mulheres adolescentes? Qual é o meu próximo produto para homens? E aí, entendendo um pouquinho do seu público, onde eles gastam mais dinheiro? Talvez as mulheres gastem mais com acessórios para mulheres, então a gente, de repente, faz uma primeira linha para mulheres mais velhas, né? Para adolescentes, adultas. Talvez depois uma terceira, quarta linha para homem. Então, começar a ter uma lógica de onde você vai atacar primeiro com poder de compra, com o perfil do público que você tem. Mas você mesma trouxe o insight, só estou reforçando. Tem uma outra coisa também que é interessante, aí tem que avaliar, tá? Ver se o mercado está buscando isso. Eu posso fazer brindes para algum tipo de negócio, né? Que negócio seria esse? E como é que isso poderia acontecer? Porque aí você tem chance de ter um pouco mais de dinheiro também. Então, são alguns caminhos. A Rosângela quer falar, a Thales quer falar também, e o Yuli estava na fila. Pode falar, Rosângela, você queria falar. Não, meu, eu acho que a mão ficou levantada. Só
Eu não baixei ela. Ô, Márcia, Diga. o meu vai dar eco porque eu estou no celular, tá? Só para você saber. Eu queria falar sobre para a Rosângela também, já que ela está nessa área de artesanato, e ela está querendo ampliar, para esse público que ela perde, no caso, que vira adolescente, pré-adolescente, seria interessante talvez ela pesquisar sobre lantejoulas, né, bijuterias de lantejoulas, que hoje está super em alta, que antigamente já teve essa moda, né, e está voltando com tudo agora. E uma coisa que já é da minha área, que no caso seria maquiagem, seria acessórios para batom. O que seria isso? É como se fosse um chaveiro que você encaixa o batom e carrega pendurado na bolsa, na mochila. Pode ser gloss também, né? Que adolescente gosta muito mais de gloss. Então, talvez seja algo que ela pode estar pesquisando e investindo, né, para ela agregar mais público, né? E não perder o que ela perde por causa dos lacinhos. Legal, Thales. Obrigada. Natália, você quer falar ou você quer apresentar? Não, eu queria falar, boa noite. Boa noite. Me meter, na verdade, na apresentação da Rosângela. É mais uma experiência própria. Eu trabalhei durante vários anos dentro de um hospital, na UTI pediátrica, na UTI neonatal, né, neonatal e pediátrica. E nesse hospital, nós tínhamos uma pessoa de referência para laços infantis, principalmente para os RNs, né? Porque são prematuros extremos, então estão ali peladinhos ou só de fralda dentro da incubadora, e a mãe principalmente sonhou tanto em usar aquela primeira roupa, aquele acessório. Geralmente não se usa nada porque não tem cabelo, né? Mas aí nós tínhamos era uma funcionária, né, nossa, e ela, no tempo vago dela, ela fazia esses laços, que daí era com, não sei se eu estou errada, tá, Rosângela, não me corrija, com meia fina, que era bem fininha, para uma coisa bem delicadinha para as crianças. E para as meninas? Desculpa, tá dando eco porque eu tô no celular. E depois, com o tempo, ela acabou se aposentando, não era mais técnica de enfermagem, mas ela continuava sendo referência dentro da UTI neonatal. Então, toda vez que as mães entravam, as outras funcionárias que já estavam lá indicavam ela. E ela acabou abrindo uma lojinha próxima, era bem minúscula mesmo a lojinha, mas assim, tinha diversos acessórios voltado para essa linha de recém-nascidos e prematuros, né, que são peças mais delicadas. Então ela acabou, né, a gente brincava com ela, poxa, Vilma, tu ficou tanto tempo na enfermagem, foi ganhar dinheiro aposentada, né? Sofreu tanto, fez tanta coisa que não gostava, para depois ganhar dinheiro com laço. Mas é uma ótima, eu acredito que seja uma linha, né, para se seguir também, porque eu tenho uma menina e realmente, depois dos 8, 9, é só as mães que querem os laços, elas não querem mais nada. Era isso, desculpa me meter na tua apresentação. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada. Márcio, você quer comentar também mais alguma coisa? Eu vou fazer um comentário no quesito de escala, tá? O que me chamou a atenção, Rosângela, quando você falou artesanato personalizado, vamos lá, a sua estratégia tem que ser um pouco diferente. Porque quando a gente escala, é padrão, né, em forma mais em alta escala. Realmente é para isso. É algo padronizado onde eu posso produzir em grande volume. Quando você personaliza, o seu público começa a mudar. Então, algumas estratégias, realmente você vai ter que fazer sua marca, vai ter que ser conhecido de mercado, entrar, como você já viu, no Shopee, em outros marketplaces. Você tem que realmente explorar outros meios para que você tenha a percepção até de qual é o público realmente que está vindo até você e como ele está vindo. Que você vai ter que ter uma qualidade e essa qualidade vai ter que ter uma estratégia para não se perder. É possível? Mas é muito mais estratégico. Se fosse algo mais padrão, onde você ganha velocidade, talvez a sua margem, questão não um público específico, pode ser sim Brasil inteiro, né? Porque aí você sabe por onde você consegue ter esse volume. Mas quando é algo mais inicial, eu vejo que sim, minha questão de startup, a gente sempre começa pequeno com uma região específica,
a gente vê se aquele produto vai realmente ter uma aderência, e depois, aos poucos, a gente vai abrindo estados, aí vai para outro estado, e assim chega ao Brasil inteiro. Então, assim, personalização, a escala é possível, mas a estratégia tem que ser outra. Muito obrigada, Márcio. Ah, peraí que eu tenho que abrir a fila aqui, senão eu vou ficar... Ah, não, a fila acabou. A Thales queria falar, baixou a mão. Rosângela, você quer falar mais? Eu só vou falar sobre o que o Márcio falou. Eu estou estudando para, no caso, escala na Shopee. Eu sei que eu não posso, se eu for fazer alguma coisa personalizada, eu tenho que colocar lá a quantidade de dias que eu preciso fazer e tudo. Mas eu estou estudando produtos que sejam rápidos para fazer e que eu consiga fazer em grande escala, né? Para pelo menos ter um estoque a partir de 50 peças, né? Pensando pequeno assim, para atender a região aqui. Então, eu já estou fazendo essa lista de produtos que eu tenho mais facilidade para fazer e para ter ele em grande escala para ter um movimento maior na loja. Uhum. Uhum. Bacana. Próxima pessoa, o Yuli ainda quer vir? Sim, pode ser. Tá Ô, certo. Yuli, o seu, como é texto, eu acho que é mais legal você falar sobre o assunto. Beleza. Eu só escrevi como texto porque minha rotina é um pouquinho corrida, então eu tive que adaptar ele bem rápido para poder mandar a atividade. Mas beleza, então eu vou comentar, depois eu posso mandar também no grupo. Eu não estava conseguindo mandar durante o dia, mas eu vou comentar um pouquinho sobre o que é. Então, eu sou o Yuli, né? Moro em São Paulo, tenho 28 anos. Tem mais ou menos 4 meses que eu abri minha agência de viagens, então trabalho com turismo, basicamente, e trabalho também por fora como CLT. Então, minha empresa, tanto eu participo, quanto minha família também participa. Então, a ideia que surgiu da Alpine, né, que é o nome da minha empresa, surgiu por meio do meu filho, né? Eu tenho um filho autista, então eu precisava de tempo para me poder dedicar a ele, mas também não pudesse parar de crescer profissionalmente, né? Então, eu sempre fui muito apaixonado por essa parte do turismo, né? Então, eu sou piloto formado como piloto privado, passei na bancada da ANAC e agora estou em processo para ser piloto privado, comercial. Então, querendo ou não, você gasta bastante dinheiro e então precisa, né, buscar vários meios para poder desfrutar dessa área. Mas tudo começou com a parte onde eu ajudava pessoas a comprar viagens, né, pacotes, passagens, enfim, muitas coisas. Então, a ideia surgiu na mente, por que não abrir uma agência e poder trabalhar com isso? Então, comecei a pesquisar várias coisas a respeito e percebi que muitas vezes as agências só queriam vender passagens, sabe? Ah, beleza, o cliente comprou e acabou ali, entende? Não dava um suporte 24 horas, não ajudava com relação a check-in de hotel ou, por exemplo, com transfer ou até mesmo com passeios durante o local. Então, ou você comprava as agências o pacote completo ou só a passagem aérea. Nunca tinha uma coisa personalizada para eles, né? Então, aí entrou essa parte onde eu comecei a mexer algumas coisas, né? Por que não abrir uma agência e colocar mais essa parte de viagens personalizadas, né? Então, atualmente eu estou conseguindo levar isso legal. Eu vendo bastante viagens durante períodos de eventos, como teve Fórmula 1 esse final de semana, Detal, né? E vários outros eventos também, como no Nordeste, que teve mês de junho e julho.
Então, depois disso, a minha grande dificuldade é manter essa consistência fora das épocas de eventos, que eu não estava conseguindo ter cliente ou envolvimento com outras pessoas para poder entender isso, porque meu público-alvo era família, casal, né, e viagem por experiência, né? Então, eu percebi que eu estou perdendo bastante dinheiro onde eu posso empreender, com, por exemplo, com empresas ou viagens religiosas, que são, no caso, os pontos fortes da agência, né? Então, essa é a parte mais complicada que eu estou tendo atualmente. E a questão desse tempo, né? Então, de ter que ensinar também, por exemplo, minha esposa, né, para como que ela vai falar com os clientes e tudo mais, e eu ter que ter fora para poder trabalhar e buscar mais dinheiro. Então, é um pouco também bagunçado isso. Minha ideia agora é trabalhar por mais 2 anos como CLT, e depois só focar 100% na agência, né? Então, basicamente, essa é a minha ideia a respeito sobre a agência. Legal, legal. Obrigada aí por compartilhar. Vamos lá. O que faz seu coração bater? Agência, não tem dúvida, né? É o que faz os olhos brilharem, o coração bater. Essa que é, esse que é o seu grande negócio, esse que é a sua grande, a sua grande possibilidade, é o que você está enxergando mais, né? Aí você já começa a ver um pouco de viabilidade e como fazer isso, né? E a gente vai trabalhar um pouco isso também no final desses nossos encontros. A gente vai brincar um pouquinho de fazer um canvas de negócio, em que vocês vão olhar como é que eu vou captar cliente, como é que eu vou, né, quais são os canais de venda que eu vou ter, como é que eu vou chegar no cliente. Isso é uma coisa interessante, para poder gerar mais grana. Álvaro e Márcio, querem comentar o Yuli trouxe? Eu vou comentar antes do Álvaro, então. No caso, eu vejo que quando você personaliza, você geralmente ganha agora sim. Nesse caso, especificamente, eu acredito que é muito válida a personalização, até porque você está potencializando uma experiência de vida diferente. Algo que outros agentes, que eu já até comentou, não fazia esse tipo de trabalho. Então, agora você entrou num aspecto bem diferente. Isso é bem relevante. Aspectos de datas comemorativas você já validou. Talvez ali parcerias com outras empresas. Não sei se você já tem essa possibilidade. Buscar alternativas entre casais que querem ter um outro tipo de experiência também. Eu tenho um amigo que hoje, eu vou dar um exemplo, um amigo que trabalha com um pacote específico para Londres. Ele leva brasileiros para Londres com toda essa questão de experiência de vida, com desde toda a estrutura de passaporte, desde o Brasil até lá, e geralmente ele geralmente tem um público bastante expressivo. No seu caso, como é Brasil, e agora você comentou sobre aviação, eu me lembro, porque eu vi o seu pitch, eu me lembro de você. Eu vi que o diferencial seu, além de já está indo para uma aviação mais você falou que particular você já faz, né? Mas agora é mais público, né? É isso, né? Isso. Pois é. Então, particular talvez poderia, um grande, entrar como outra opção nessa agência. Por que não? Pode ser. Algo muito, talvez ali mais executivos. Aí você vai pegar um público bem diferente. Mas a maioria do pessoal, quando te procura, talvez você já esteja, né? Feito uma análise ali mais analítica de onde que eles vêm. Em algum tipo de Instagram, você já tem isso mensurado, né?
Sim, eu tenho isso já bem encaminhado, né? Não tenho tantas pessoas lá seguindo, mas amigos, colegas da empresa, ou tipo, que pessoas, né, tipo, indicaram e tudo mais. Então, eu tenho esse público dentro de mim, né? Então, o único problema que eu também perco bastante cliente é com relação que muitas pessoas me procuram com relação a passagens baratas, né? Então, a ideia da Alpine não é, tipo, né, dar um certo valor, mas trazer experiência e qualidade pelo um preço justo, tanto pelo que a pessoa vai encontrar, mas tanto também pelo trabalho que eu vou ter ali. Porque meu trabalho literalmente não é só vender, mas eu vou estar do começo da viagem com a pessoa até o final, né, dando suporte para ela, tipo, 24 horas. Ah, ela ligou durante a madrugada, eu vou atender e vou saber o que fazer naquele período. Ah, entendi. Então. E aí, eu vejo talvez você poderia ter pacotes diferenciados, tanto para executivos, para casais, noivos, enfim. Acho que ali vale grandes estudos. Mas quando você, então, mais uma vez, personaliza algo específico que o mercado ainda não tem, você ganha diferencial. E o que pode também agregar ainda mais é quando você tem pessoas que já usaram o seu serviço e eles fazem depoimento. O depoimento tem que ser essencial, nesses casos. Prova social. A prova social te dá mais abrangência, até por ter uma marca mais visível. Fora a presença de redes sociais, né? Mas eu acredito que, assim, análise do mercado com pacotes diferentes, mais diversificado, talvez encontrar ali. Aliás, o seu público você já tem definido, é o que? Qual que seria a classe social hoje? Então, hoje mesmo está sendo mais tipo famílias, como eu falei, e casais. Não tem uma definição, mas se olhando ali, pode ser tipo entre classe média até pessoas de mais alto padrão. Isso é bem relevante, porque aí você já começa a focar. Talvez em algum momento você pode até exercer uns pacotes menores para até abrir outras possibilidades, né? Bom, deixo aqui minha opinião. Acredito que você está no caminho. Tem grandes possibilidades. Concordo. E tem uma outra coisa também, Yuli, você também tem a possibilidade de algumas parcerias legais. Então, tem pessoas, hoje existem firmas, né, de concierge, pessoas que fazem, vão, todo trabalho de concierge, né, de conseguir comprar presentes, de conseguir comprar ingressos, de acompanhar a pessoa até um evento, uma coisa assim. Quer dizer, tem uma série de coisas que são possíveis com esse tipo de parceiro, que é legal para você também, porque você consegue tornar a experiência ainda mais diferente. Os hotéis têm isso, mas você pode ter isso já ligado a você. A Thales quer fazer a apresentação, eu vou passar a palavra Eu para queria ela, fazer, a gente... queria fazer um comentário rapidinho para o Yuli, que ele falou que tem um filho autista. Se você seguir nesse ramo de atuação com turismo, voltado para crianças com autismo, você vai ter uma negociação na mão. Eu te digo que eu tenho uma pessoa amiga e ela não dá conta de atender um número de famílias que solicita viagem. Então, hoje ela já cria, ela já tem 4 ou 5 profissionais, ela faz destinos diferentes para cada uma atender grupos de pais, de famílias, para fazer viagens com crianças autistas. E aí ela faz um roteiro especializado, ela vai para hotéis fazendas, para parques de diversões, que fecham para atender o grupo dela, que faz todo um atendimento especializado. Meu amigo, é muita procura. Pode seguir, porque também dá muito certo. Legal. Liz, pode falar, eu vou colocar a sua apresentação na tela, seu mural na tela, tá? Tá. Então, meu nome é Thalis,
né, que está escrito aí, mas me chamam de Liz porque é mais fácil, a pronúncia do meu nome é muito diferente. Estou procurando investir na área de maquiagem, né? Ela vai botar a imagem aí, mas na maquiagem existem alguns setores, né, que pode para atuação, que seria a maquiagem social, de eventos, a maquiagem artística, de caracterização. Eu botei alguns exemplos na imagem. A maquiagem de editoriais, no caso, e tem a questão também da educação e da consultoria, né? Então, assim, hoje, o que eu mais gosto de fazer dentro desses setores é a maquiagem social, que envolve mais eventos, no caso, noiva, pele madura, né, pessoas mais velhas. Muitas, eu já atendi algumas pessoas, por exemplo, a minha avó, que é falecida, que eu já fiz maquiagem nela. Ela nunca tinha se visto maquiada, então isso é algo que eu, assim, me encanta, né, porque eu consigo trazer uma visão diferente para pessoas, né? E eu conheço muitas pessoas que nunca se maquiaram e nunca se viram assim, desse jeito. Então, a parte que eu mais gosto seria essa, né? Maquiagem social e de eventos. A parte artística e de caracterização, eu não sou muito boa nisso. Já tentei, mas não fui para mim, né? E talvez a parte de editorial, né? Para fotografia, books. Essa parte também eu gosto bastante. E tem a questão das atividades extras que eu estou começando já para poder ajudar a divulgar o meu trabalho. Seria fazer alguns tutoriais no Instagram, no YouTube, fechar algumas parcerias com empresas de maquiagem aqui da minha cidade, salões de cabeleireiros. Então, eu já estou correndo atrás dessa parte também. Então, acho que é isso. Minha apresentação é pequenininha. Eu resumi bem mesmo, porque eu sei que está acabando o tempo também. Ok, muito bom, muito bom. E como é que você se sente assim? Onde é que você está encontrando barreiras? Como é que você está vendo essa questão toda? O que é que para você está pegando? O que você acha que o mercado pode estar precisando? A gente já vai começar a falar um pouquinho sobre isso para olhar onde você acha que você vai conseguir crescer melhor. Tá. Eu acredito muito que na parte da maquiagem para peles maduras e para peles negras. E maquiagens rápidas também, né? E, assim, já vou falar mais um. E maquiagem super resistente, principalmente para eventos grandes, por exemplo, Rock in Rio, esses eventos grandes mesmo, que a pessoa fica durante muito tempo e às vezes acontece da maquiagem sair, essas coisas assim. Então, a minha especialidade hoje é a maquiagem super resistente, né? Eu já tive uma cliente que ela ficou mais de 12 horas maquiada e a maquiagem estava lá perfeita, entendeu? Então, essa é uma parte que eu estou focando bastante. E a questão da pele madura também, porque maquiar a pele madura com rugas, linhas de expressão, é algo bastante complicado. E nem todo maquiador. Sei bem. E nem todo maquiador consegue entregar um trabalho bonito, estético, para pessoas que têm linhas de expressão. Entendeu? Então, essa seria o meu foco. Né? E a dificuldade eu já falei, que é maquiagem artística. Eu sou a negação para. Meu trabalho manual é muito bom, mas em questão de fazer maquiagem artística, caracterização, eu não sou muito boa nisso, não. Não, mas eu digo assim, em termos de dificuldade para vender seu negócio, para buscar cliente, onde é que está? Onde é que você está enxergando assim? O que está barrando o seu crescimento profissional? Eu acredito que seja não é talvez a pouca divulgação do meu trabalho. Eu comecei a divulgar agora, né? Porque eu era vendedora, só que eu era vendedora de outras coisas. Então, eu saí do CLT e estou investindo agora nesse ramo, que foi algo que eu sempre gostei. Então, acho que o meu início mesmo, né? Acho que a minha maior dificuldade é o início da divulgação, de postar foto, de conseguir modelo. Então, eu uso muito os meus parentes mesmo para fazer em mim, né?
Então, eu acho que minha maior dificuldade está sendo essa, de conseguir divulgar o meu... Aqui a divulgação da maquiagem não é algo tão fácil, né? É demorado, é porque são coisas mais... É um serviço muito específico. Né? Então, acho que essa seria a minha maior dificuldade. Mas eu estou correndo atrás. Como eu falei, já tem um Instagram voltado para isso, um canal do YouTube que eu estou postando vídeos também falando sobre fazendo maquiagem. Então, assim, acho que essa seria a minha maior dificuldade no momento. Não sei se eu respondi para você, Márcia, mas acho que eu entendi foi isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, essa é que é a barreira que está impedindo seu crescimento no momento. Márcio e Álvaro querem comentar alguma coisa? Mais? A primeira coisa é que dá vontade de ficar com vocês, com cada um de vocês, 5 horas conversando, porque tem muita possibilidade, tem muita coisa para explorar. Muita coisa. Tudo que a gente fala aqui parece tão superficial e rápido, assim, eu espero que a gente faça de alguma forma, não é superficial, perdão, rápido, né, parece meio, enfim. E te ouvindo dá vontade de entender várias outras coisas, mas assim, uma coisa que me veio na cabeça e eu vou dividir para ver se de alguma forma isso pode ser valioso para você, o seu trabalho, como você está fazendo uma transição, e imagino que você tem uma necessidade imediata de gerar renda, começar a fazer isso caminhar para ir entendendo onde você vai aumentar. E acho que tem muitos trabalhos, e o meu foi assim, eu comecei gerando uma renda pontual como freelancer, depois eu acabei colocando um nome nisso, depois eu estruturei uma empresa, depois eu comecei a gerar equipe, depois assim, e ao longo de 10 anos, 11 anos, eu não tive um aporte de um investidor, não foi dessa forma, foi um pouco mais autônomo e o negócio foi crescendo sólido, consistente, mas demorou um tempinho. Mas para eu poder me sustentar, a minha linha de corte no começo foi o que eu fazia bem e onde eu tinha entrada. Claro, isso aqui paga alguma coisa, né? Porque assim, eu faço bem, conheço essa galera, mas essa galera paga pelo que eu faço bem, né? É possível, isso existe esse mercado, beleza. O que me chamou muita atenção é quando a gente fala de pele madura, como o envelhecimento da população é algo que tem acontecido, né? A gente vai viver mais tempo com pessoas mais velhas, etc, etc. É um mercado que tem se ampliado, todo mundo olha para ele. E aí, quando eu olho pele madura, que eu notei umas coisas aqui, e super resistentes, né? Maquiagem super resistente, me parece que a super resistente, ela vai transitar num ambiente de eventos, num ambiente de negócios. Enquanto a pele madura, ela pode transitar em outros ambientes, por exemplo, casa de repouso. E aí o que me parece é o seguinte, se você... Aí, primeiro corte, você tem entrada em algum desses ambientes? Tem ou não tem? Pode ser um caminho para definir onde você ataca primeiro. Se não tiver, e aí eu tive experiência de pessoas da minha família que ficaram em casas de repouso, tem duas coisas que acontecem. Primeiro e tem casas de repouso bastante grandes, tá? As pessoas que ficaram da minha família ficaram em uma, por exemplo, no Morumbi, que é um prédio, tem um monte de quarto, tem muita gente, assim, é um ambiente que tem bastante gente, tá? E tem de alto luxo, tem várias possibilidades. Mas tem uma coisa característica meio transversal, é que você consegue bater na porta e conversar com os dirigentes de imediato. É uma entrada fácil. Você não precisa entrar pelo LinkedIn, achar uma pessoa para mandar uma mensagem. Talvez, se você tiver um material de apresentação, você consiga falar rapidamente. E é um público muito carente de cuidados e de atividades. E é um público que nós, como família, pagamos para que se sinta bem. Então, às vezes, vai ter épocas específicas, vai ter a saída do Dia das Mães, saída do Dia dos Pais, parece penitenciário, mas enfim, vocês entenderam. É o momento que a família vai lá e busca o idoso e leva para casa, tal. Natal. Pode ser um caminho interessante para você achar espaço de trabalho, e acho que vale a pena dar uma conferida, né, se tem espaço para você aí. E aí, obviamente, a gente não está falando de um ambiente de escala, etc., porque acho que é um trabalho mais manual, a gente não consegue escalar dessa forma, você poderia fazer isso de outra forma pela educação, no YouTube, etc. Mas acho que para uma renda imediata, de repente, pode ser um caminho que começa a te dar uma solidez para você depois ir experimentando outros canais, outros públicos. Obrigada, Álvaro. Anotei aqui e eu vou fazer uma pesquisa sobre isso. Fala, Yuri, você trouxe uma ideia legal para ela também, né? Sim, eu tava pensando em umas coisas aqui. Eu tenho alguns amigos que eles são fotógrafos, sabe? E a maioria deles não tem essa parte assim de uma pessoa que cuide da própria maquiagem para eles fazerem esse tipo de fotografia.
Então, acho que seria interessante também ela poder implementar isso no trabalho dela, sabe? Como uma parceria com pessoas por perto dela, que consiga captar esses clientes para ela também, sabe? Tipo, uma parceria com fotografia e tudo mais. Ah, sei lá, tipo, fechar umas 10 sessões ou 3 sessões e ganha mais uma maquiagem grátis, alguma coisa assim, sabe? Então seria bastante interessante. E como eu falei, tem alguns amigos meus que eles gostam muito também de festivais e clientes também. Então seria interessante mostrar isso para eles, que a maioria deles fala, nossa, eu tô cansada de ter que ficar me arrumando, ir para festival e tudo mais. Então seria muito legal poder apresentar isso para eles também. Sim, essa questão do festival eu tenho bastante, bastante assim, né? Principalmente, mas isso seria mais aqui questão do meu bairro mesmo, né? O pessoal que vai para festival e me procura para fazer maquiagem para que dure, porque ele não tem conhecimento da técnica, do que misturar e tudo mais, e que fique bonito. Por exemplo, o último evento que eu fui, né? Eu peguei chuva e tudo mais, e a maquiagem estava lá, bonitinha, né? Sem derreter. Esse negócio é impressionante. E as pessoas Boa. ficam bastante impressionadas com isso. Mas eu vou te Boa. mandar ele depois no Instagram para você divulgar para os seus clientes também. Pessoal, a gente tem 3 minutos, então não dá mais para a gente se abrir para as pessoas fazerem novas apresentações, tá? Eu ia pedir para cada um falar sobre a sua experiência de hoje aqui, para a gente fechar, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, de repente, eu vou fazer uma passagem com cada um dizendo em uma palavra como foi hoje. E a gente vai para próximo nosso encontro, eu vou pedir para vocês fazerem 2 deveres de casa. Um que vai ser focar um pouco no que o mercado está precisando em relação a esses serviços, a essas opções que eu trouxe hoje. E 2, onde é que tem mais viabilidade? Quais são as viabilidades dessas ideias que eu trouxe, né? Aí eu quero fazer assim, um casamento entre o que o mercado precisa e ele está disposto a pagar. Então, qual é a viabilidade de cada uma dessas opções? Trazer isso um pouco mais pesquisado. E vai ser legal que vocês vão ter tempo para dar uma pesquisada nisso, porque o nosso próximo encontro vai acontecer só depois do Salvando o Orçamento. Não é? Não, a gente ainda tem o primeiro. Não, o próximo já é semana que vem. O Salvando o Orçamento é que. Ai, estou perdida, gente, no calendário. Deixa eu olhar de novo. Eu me perdi. Mas acho que é isso mesmo. A gente vai ter nosso próximo encontro vai acontecer no dia 27, não é isso? Que já é para olhar o mercado e possibilidades. Então, vocês vão ter bastante tempo para pensar nisso. Eu acho que vai ser legal. Então, em uma palavra, quem está aqui, por favor, fala como foi essa experiência de hoje. Animadora. Bora, gente. Gratificante. Inovador. Ok. Alguma dúvida sobre... Eu fico com o inovador também. Legal, obrigada, Liz. Alguma dúvida sobre o que é o próximo trabalho? Mas então não é para a semana que vem, porque já tem um encontro dia 19 aqui pela agenda. Não, pois é para o dia 27. Ok, tá bom. Não é isso? Pela minha lembrança, dia 27 27. é o que o mercado precisa e a viabilidade. É de 27 é esse a temática. Exatamente. Vocês vão ter Mas dia bastante 13 tempo. pede o que eu quero. O que você está... Ah, não, perdão. É dia 19 está salvando o orçamento. Tá certo. Okay. Salvando o orçamento, não, isso vai ser é tipo uma aula para vocês. Ok. Tá? E o trabalho que eu quero que vocês tragam é essa reflexão sobre o que o mercado precisa e qual é a viabilidade que eu enxergo nas minhas opções em relação ao que o mercado precisa.
o que ele está disposto a pagar. A Rosiane quer fazer uma pergunta? Professora, só uma dúvida na questão de mercado para fazer uma pesquisa. Tem algum lugar específico diferenciado assim para a gente buscar? Gente, nossa, existem inúmeros locais onde você pode buscar. No seu caso, você pode até começar pelo próprio Instituto de Arquitetos do Brasil, o que tem de artigos rolando, quais são os temas de coisas que estão acontecendo, para você começar a enxergar o que está acontecendo no mercado. Pode arriscar esse Sebrae também, pode arriscar Sebrae, que Sebrae, também às vezes Sebrae tem, setorial. Sebrae é muito importante vocês começarem a frequentar o site do Sebrae. Ali E tem IA também muita vai dar coisa ajuda, tá, importante. gente? Faz a Verdade, pergunta para a IA e pede para ela te dizer aonde buscar, que ela também vai te trazer informação. Sim. Mas vocês vão ter inúmeras fontes de pesquisa, inclusive conversar com pessoas, que é muito importante conversar com pessoas aí da relação de vocês. Ok? Então, super obrigada por hoje. Foi muito legal estar com vocês. Realmente a gente tem vontade de ficar horas e horas, né? Mas, infelizmente, a gente tem que seguir com a vida. Mas vamos estar juntos daqui para frente, sempre em contato. O que for possível a gente ajudar, vamos estar com vocês, tá? Valeu, Ó, então, pessoal. boa noite. A todos. Tchau, tchau. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.